Comunicação efetiva e segurança do paciente. Antes de falarmos sobre comunicação efetiva, primeiro precisamos compreender o que é comunicação. De acordo com o dicionário Aurélio, comunicação é a derivação feminina do verbo comunicar e requer então estar em comunicação, corresponder-se, transmitir. Trata-se de um processo que envolve três elementos, sendo eles o emissor, a mensagem e o receptor. E a comunicação ela só acontece de fato quando o último, né, ou seja, o receptor, ele compreendeu exatamente aquilo que o emissor quis transmitir, a sua mensagem. Por sua vez, a comunicação efetiva é bidirecional, ou seja, requer troca de informações. E nesse processo, o destinatário e o remetente, né, o emissor e o receptor, estão em constante mudança de papéis, para que de fato ocorra uma conversa. Para que isso aconteça com segurança, é necessário que haja resposta e validação das informações emitidas. Por que essa validação? Porque nós estamos inseridos em um meio multidisciplinar, tá? Então, receber e transmitir as informações de forma clara, precisa e objetiva evita distorção e ambiguidade de informações. Observem o exemplo a seguir. Ali nós temos os elementos da comunicação, onde o emissor diz: você vai ser promovido. Durante o meio, durante a transmissão da mensagem, ocorreu um ruído e ele entende o quê? Meu Deus, vou ser demitido. O ruído nada mais é do que a falha na comunicação, tá? Então, essa falha na comunicação, ela gera algumas situações. Quais são elas? Descontentamento da equipe, perda ou atraso da produtividade, aumento da rotatividade no setor, aumento de gastos. E de forma mais específica ao âmbito hospitalar, nós temos também atraso no tratamento, insatisfação do paciente e dano físico ou risco de dano físico, tá? Quando falamos de equipe multidisciplinar, nós queremos dizer que existe lá um time formado por diferentes tipos de profissionais que possuem perfis diferenciados, vivências diferenciadas, experiências distintas que trabalham para um único propósito. Esse propósito, dentro de um âmbito hospitalar, é a melhoria na assistência do paciente. Para que de fato a comunicação efetiva ocorra, já existem alguns métodos. Hoje iremos falar sobre o método SBAR. O SBAR, ele é uma forma de comunicação estruturada e fácil de usar, que permite as informações sejam transferidas com precisão e clareza entre os indivíduos que estão inseridos nesse contexto multidisciplinar. Ele é formado lá por 4 seções. Quais são essas 4 seções? Primeiro, nós temos situação. Qual é a situação que o paciente se encontra naquele momento? Ele está com a pressão baixa? Ele está com a pressão alta? Ele está na enfermaria X, na UTI Y? E o contexto? Qual o motivo do paciente estar naquele local? Por uma infecção? Por uma inflamação? Ocorreu algumas mudanças nesse contexto durante as últimas horas, durante os últimos dias? Ele está com dor? Ele está confuso? E a sua avaliação? O que foi realizado durante o período em que você esteve de plantão? Foi administrado oxigênio? Foi feito analgésico? Foi encerrado a infusão de alguma medicação? E, por último, a recomendação. Aquilo que, durante a passagem de plantão, vai de fato ocorrer a comunicação efetiva. O que vai ter que ser feito ali durante a passagem de plantão? Ah, você vai ter que levar o paciente ao raio-x, vai ter que levar para realizar uma tomografia, vai ter que administrar uma medicação para dor, tá? Então, a proposta é bem simples. Ela se baseia no aperfeiçoamento deste método. Isso porque nós sabemos que nem todo ambiente hospitalar ele é composto por uma rede otimizada de informática. Então, a equipe ela fica restrita à utilização de materiais impressos para a realização do SBAR. Sendo que, assim, o método ele deve ser feito
nessa solução na prática de modo visual. Então, nós vamos substituir papéis, nós vamos substituir sistema, vamos acoplar o SBAR ali à mesa de cabeceira do paciente, sob o monitor, aos pés da cama do paciente, para que qualquer pessoa da equipe multidisciplinar passe, ela consiga ver que, opa, ali na recomendação está falando que precisa ser feito um raio-x. Então, ainda não foi feito esse raio-x, eu ainda não consigo, né, liberar uma dieta via sondagem interal, tá? Muitas das vezes nós não temos tempo para acessar o sistema, nós não temos sistema adequado, ou às vezes tem muito papel já ali no prontuário do paciente, o SBAR pode se perder, tá? Vamos também substituir sentenças longas e utilizar palavras-chave. Não precisa fazer um texto, vamos lá colocar palavras de fácil identificação. Eu vou olhar e eu vou entender o que aquilo quer dizer. A atualização em tempo real e não apenas ao encerramento de cada turno, como tem sido feito o SBAR atualmente. Então, ele vai ser atualizado naquele instante. Levei o paciente para realizar o raio-x já está acessível. Opa, vou ali atualizar o SBAR, raio-x realizado, tá? E muito importante, treinamentos eficazes sobre o método para todos os profissionais. Como já falamos anteriormente, a assistência ela se dá de modo multidisciplinar, então todos precisam ter esse conhecimento. O bom direcionamento do método facilita o desenvolver no plantão, contribuindo tanto para o cuidado centrado na pessoa, quanto na eficácia, agilidade e prazer na execução das tarefas. Assim como prioriza a segurança do paciente. Das nossas 6 metas internacionais de segurança do paciente, a segunda meta viabiliza melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Encerro por aqui e agradeço a atenção de todos.